E aí, amigos, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Daniel, mais conhecido como marido da Sabrina, do Família de Trigo. Nós temos o nosso blogzinho aí na internet, Família de Trigo, onde compartilhamos, dados e recursos de homeschooling. Tenho o privilégio de ser o pai de três meninos, o Arthur, o Thomas e o Peter. E gostaria de agradecer a Gaba pelo convite de participar desse sexto simpósio online de educação domiciliar. Espero que vocês estão se sentindo encorajados, animados nesta sua jornada de educação domiciliar. É uma aventura, tem desafios, tem vitórias, conquistas. Às vezes temos que tomar alguns passos para trás para ganhar um gás, para dar um pulo maior. Enfim, é um desafio, é uma jornada, é uma aventura. E agradeço por permitir que eu compartilhasse uma breve palavra aqui. Eu coloquei como título: Fique tranquilo que tudo ainda vai piorar. E outras confissões de um pai pessimista. Né? É interessante como a personalidade das pessoas é diferente, né? A Sabrina sempre foi uma pessoa mais otimista, mais alegre, com aquela pessoa que tem certeza que o sol vai raiar, que vai ser um dia lindo, né? Se você olhar o nosso guarda-roupa, né? As roupas da Sabrina tudo florida, colorida, lindas, enquanto as minhas roupas são vários tons de cinza ou preto, né? Eu tenho aquela visão mais pessimista. Eu sou uma pessoa por natureza mais ansiosa, e insegura quanto ao futuro. Né? E eu estive pensando sobre as implicações que isso tem na criação dos nossos filhos, inclusive, mais especificamente, sobre o nosso homeschooling. Eu queria compartilhar aqui de uma maneira bem breve, tá, gente? 2 pontos e também um ponto teológico, que eu acho importante ressaltar. Quando a gente lida com a ansiedade quanto ao futuro. Eu tenho aqui um dado que diz que Brasil, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade, ela surge em vários momentos, mas especialmente em momentos em que a gente sente insegurança quanto ao futuro. Aí você tenta prever o futuro, você tenta adivinhar o que vai acontecer no futuro e qual será a sua reação a essa verdade, essa realidade que supostamente vai acontecer no futuro. Isso gera ainda mais insegurança, cria mais perguntas do que respostas. Isso gera uma certa ansiedade em nós. E no homeschooling não é muito diferente, porque ainda que a gente vive no país, né, que é tido como o mais ansioso do mundo, né, nós também lidamos com outras realidades que causam ansiedade. Ou seja, não temos somente insegurança no aspecto político, econômico, judicial, mas também sentimos bastante ansiedade e insegurança quanto a, por exemplo, até na nossa comunidade, o homeschooling. E aí, quais leis vão ser estabelecidas para regulamentar o homeschooling? O que é que o Estado municipal, o Estado estadual, o Estado, né, o governo, perdão, estadual, federal, o que é que eles vão exigir de mim como pai homeschooler e o que é que eles vão exigir dos meus filhos? Fica aquela insegurança, aquela inquietação sobre o que o futuro vai trazer. E com isso, nós alimentamos a ansiedade, né? Então eu posso falar por experiência própria que a ansiedade é uma tentativa, quase que como uma tentativa de ser Deus, né? Deus é onipresente, Deus é todo-poderoso, Deus sabe o futuro. Jesus Cristo é alfa e ômega, o princípio e o fim. E a ansiedade na minha vida muitas vezes procura afirmar coisas sobre o futuro que só Deus sabe. E eu não sou Deus. Portanto, não é o meu papel saber do que o futuro
o que nos aguarda no futuro, né? Enfim, eu comento isso porque eu queria dar 2 pontos e um ponto teológico, 2 pontos práticos e um ponto teológico, compartilhar com vocês. Se você também vê na sua vida essa tendência de estar sempre insegura, inquieta, ansiosa quanto ao futuro, e pensar como isso tem implicações agora, reais, nos seus filhos, né? Eu tive um momento que me ajudou a abrir os olhos quando eu estava lá no playground de um condomínio. E lá no playground eu estava com meus filhos, né? Tinha outros pais ali com seus filhos. E o que eu mais ouvia naquelas 2 horas que eu passei ali naquele ambiente foram os gritos das mães, dos pais para com seus filhos. Não corra, desce daí, não pula. Sabe, essas coisas de... É como se eles estivessem falando, não brinque. Né? A preocupação do pai, prevendo que alguém, talvez, possivelmente, provavelmente ia se machucar, era tão grande que os pais passavam aquela insegurança para os seus filhos, achando que estavam fazendo bem para os seus filhos. E claro, há momentos em que a gente tem que dar um berro e falar, filho, desce daí. Mas ao longo de 2 horas foram os mesmos gritos para com as mesmas crianças. De tal forma que eu percebi que a criança até não estava ouvindo mais os seus pais. Porque era sempre a mesma coisa. Desce daí, não pula, vai devagar. Caramba, deixa a criança brincar. Você trouxe a criança até o playground, que é o espaço para brincar, né? E você não vai deixar a criança brincar? E uma criança que está cheia de energia, nós sabemos disso. Uma criança cheia de energia, ela brinca como? Sentado? Não, ela corre, ela pula, ela se diverte no sol, né? Enfim, aquele momento me ajudou a me enxergar. Puxa vida, olha só. A tendência é Claro, eu tenho uma boa intenção, uma boa motivação. Eu quero proteger meu filho, eu quero o melhor para o meu filho. Eu não quero que meu filho sinta dor, desconforto, perda. Eu não quero que ele sofra de alguma maneira. Então a minha intenção é, eu vou livrá-lo dessas coisas. E eu vou protegê-lo dessas coisas. Como? Bom, a minha tendência é prevendo a pior coisa que pode acontecer e ajudando meu filho a tomar outro rumo, outra decisão. Só que, amigos, e esse é o meu primeiro ponto que eu queria destacar aqui, né? Aqui a realidade se impõe. Nós vivemos em um mundo caído, né? Teologicamente falando, a natureza desse nosso mundo é uma natureza caída. O que isso quer dizer? Em termos práticos, isso quer dizer que existe agora mesmo, neste momento, dor, sofrimento, desconforto e perda. São realidades do nosso mundo, do contexto em qual nós vivemos. Nós estamos criando os nossos filhos em um contexto, não só em um bairro ou sociedade, ou nosso país, mas num mundo que é caído. Ela não reflete perfeitamente a glória perfeita de Deus. Ela sofre com as consequências da maldade, do pecado, do egoísmo e idolatria dos homens. E eu preciso reconhecer que, até deixei anotado aqui, em algum momento, e essa é uma verdade, em algum momento, meu filho irá lidar com dor, sofrimento e necessidade. E eu não estarei perto. Eu não estarei por perto para proteger ele dessas coisas. Em algum momento isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Nós vivemos num mundo onde a dor existe. E o meu filho vai ter em algum momento contato com essa dor. Contato com sofrimento.
contato com perda, contato com o passar necessidade, sentir falta de. Ele vai chorar. E em algum momento eu não vou poder protegê-lo mais dessas coisas. Portanto, qual é o meu papel, pensando de maneira bem prática? Estar sempre tentando blindar o meu filho da realidade desse mundo. Essa é a melhor maneira de eu servir o meu filho? Tentar criá-lo numa vida tão saturada de confortos, bem-estar, paz, que ele não conhece, ele não tem contato com as dificuldades lá fora. Essa foi a experiência lá do playground, né? Vendo aquelas crianças brincarem. Gente, nenhuma criança ali estava correndo com faca, né? Não tinha criança pulando do segundo andar. Se alguém se machucasse ali naquele contexto, seria algo que você depois resolve com band-aid e algum remédio e pronto. Ninguém vai perder a sua vida ali. Ninguém vai sair com um olho cego, vai perder os dentes ali brincando daquele jeito ali. O ambiente ali era saudável, era seguro, não tinha vidro, não tinha ferro, não tinha coisas cortantes. Porém, a preocupação dos pais, a ansiedade dos pais era como se, puxa, se eu não gritar, o meu filho corre o risco de vida. E você vê como a ansiedade ela amplifica os nossos medos, né? Ela torna ainda maiores os nossos receios e o perigo atual, real, do cenário, da ocasião ali, né? Muitas vezes a ansiedade faz isso. Faz com que na nossa insegurança a gente age de uma maneira desproporcional ao que o momento ali pede, né? Bom, enfim, o ponto é que se uma criança ali está correndo, está pulando, está se divertindo com seus amigos, eventualmente uma palavra de cautela é correta. Mas estar sempre em cima da criança. Não corre, não pula, não brinque, não toque assim no seu colega. Coloque a criança pegou em certo momento uma pedra com terra, né? Jogue isso no chão que é sujo. Caramba, é só terra, velho. Né? Eu vejo na minha geração de pais essa preocupação recorrente de que eu estou tentando blindar o meu filho de tudo. Não só de tudo que é ruim, mas de qualquer coisa que talvez corra o risco de eventualmente virar ruim. E a verdade é, amigos, a realidade, como diz meu amigo Hubner, a realidade se impõe. Ainda que a gente tenta às vezes fugir da realidade ou fingir que ela não existe, a verdade é que a realidade ela se impõe. Ela é. E a verdade seja dita, meus amigos, perante essa realidade, de que a realidade se impõe, a gente não vai poder proteger os nossos filhos de todo o desânimo, toda a frustração que existe nesse mundo. Claro, isso não estou sugerindo aqui que uma solução para a nossa ansiedade é deixar os nossos filhos correrem todos os riscos e perigos que existem no mundo. Não é isso. Mas o que eu quero incentivar-nos, me incentivar, e você também, caso você lida com muitas preocupações, muitas ansiedades, é reconhecer, puxa, frustração, dor, insegurança, isso faz parte da vida. Logo, é melhor eu ensinar o meu filho a lidar com as frustrações, ao invés de tentar blindar o meu filho de todas as frustrações. Quando eu dou ouvidos à minha ansiedade, eu não estou ajudando o meu filho a pensar em termos de soluções, raciocínio, como lidar com a situação, com a feiura, com a bagunça da situação atual. Não estou ensinando meu filho a isso. Estou ensinando meu filho a simplesmente reagir perante a insegurança.
reagir muitas vezes sem dados, com base somente no impulso emocional. O nosso papel como pais é criar filhos que glorificam a Deus e amam os seus colegas, as pessoas ao seu redor, os seus vizinhos. Qual a melhor maneira de fazer isso? Sendo que eles vão crescer no mundo caído. A melhor maneira é lidando com a realidade. Bom, eu acho que eu até demorei nesse ponto. E agora o segundo ponto prático vai ser direcionado a você, pai. Eu queria compartilhar uma palavra de encorajamento. Talvez no seu homeschooling é de fato a mãe que tem um papel diariamente ali mais intencional de sentar com seu filho ou filhos e passar ali algumas aulas. Queria incentivá-los a pensar da seguinte maneira: ensinar é cansativo. É muito cansativo. Nós que estamos casados com mães homeschoolers, a gente vê os efeitos do cansaço de uma maneira diferente. Não é nem melhor nem pior, mas é uma maneira diferente de enxergar o cansaço na vida das nossas esposas. Você sabe que ensinar uma coisa em si, ela não é tão difícil, se for um ensino de igual para igual, né? Se olhar para você e dizer, né, 2 mais 2 é igual a 4, puxa, você tem a mesma idade mais ou menos que eu, então ficou fácil você captar essa informação, ficou fácil eu transmitir essa informação para você. O ensino ali não foi algo cansativo. Mas quando você está lidando com uma pessoa que sabe menos, ou até uma pessoa que sabe mais, e você precisa passar uma informação, puxa, a informação entra aqui na minha cabeça, eu sou professor, eu tenho a informação aqui, e eu preciso mastigar a informação para poder passar ela de uma maneira apropriada para que você compreenda. Então, ensinar uma criança de 4 anos é diferente do que ensinar alguém no seu escritório, no seu colega, como fazer as tarefas do seu dia a dia no seu trabalho. É diferente. Ensinar um estagiário é diferente do que mostrar para o seu patrão como você fez X, Y e Z no seu escritório. É diferente. Existem necessidades e as demandas do homeschooling, um dos desafios do homeschooling, não é só achar informação para ensinar, mas preparar aquele ensino para que possa ser mastigado, entendido, digerido pelos nossos pequenos. E esse processo de preparar o conhecimento para ser ensinado é um processo que causa exaustão. É um processo cansativo. Com certeza a sua esposa já teve, ou você já teve, a experiência de você ensinar uma coisa para o seu filho que é uma coisa pequena. Não parece ser difícil ensinar aquilo. Mas passando 30 minutos, 40 minutos conversando, ensinando aquilo, depois você sente um profundo cansaço. Por que será? Não, você não estava ensinando um tema absurdamente difícil. Mas o ponto é que você está a todo momento ligado, trabalhando as necessidades do seu filho, a capacidade de aprender do seu filho. E você está mastigando aquela informação para passá-la da maneira mais correta. Querendo ou não, é por isso que a gente curte homeschooling, porque ele permite a personalização do nosso ensino. E a personalização vai exigir isso. Você pegar o conhecimento e transformá-la em algo que possa ser engolida, entendida para os nossos pequenos. Isso é um processo cansativo. E você que é pai, saiba então, quando você chega em casa depois do trabalho, que a sua esposa, muito provavelmente ela estava nesse processo ao longo do dia. Logo, é algo que cansa emocionalmente, é algo que cansa mentalmente, é algo que cansa fisicamente. Fora as outras demandas do dia a dia, ela também tem que lidar com esse cansaço do ensino. E o nosso papel, um dos nossos papéis no homeschooling é apoiar, é encorajar, é nutrir.
essa família que Deus nos deu, que está nessa jornada do homeschooling. Pai, homeschooler. Às vezes o povo diz, ou dá a entender, que o pai ele não tem um papel tão importante, tão... me foge agora a palavra, mas um papel tão prático no homeschooling, que tem consequências tão imediatas. Velho, na real, se você chegar em casa e você critica ou você externiza ali, você compartilha ali as suas ansiedades, a sua insegurança, você vai funcionar como o ar-condicionado. Você vai trazer a temperatura da casa, daquela casa toda, ou para cima ou para baixo. Você vai modificar o tom e a segurança ou a insegurança da sua casa. Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer para as nossas esposas é encorajá-las. Olhar nos olhos dela e dizer: cara, você está fazendo uma tarefa incrível. Você sente que todo dia você só está fazendo um pouquinho, e isso é verdade, porque o ensino ele é assim, né? Um tijolo sobre o outro. Mas eu que vou para o escritório, depois volto, vou para a fábrica e depois volto, eu vejo ao longo da semana uma mudança no nosso filho, na compreensão do nosso filho. Parabéns, continue. Como posso te ajudar? Como posso participar? E às vezes o papel do pai é importante também, ele tomar a iniciativa dizendo: querida, esse final de semana chega. Essa sexta e sábado nós vamos para a casa da sua mãe, nós vamos para a praia, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos visitar um museu. Mas eu tô sentindo que o contexto aqui em casa ele tá muito pesado. Que o ambiente aqui ele tá tomado por cansaço. E ser pai, ser mãe já é cansativo. Ser pai, mãe, homeschooler é um grau a mais de cansaço. Então seja sensível à situação, contexto de cansaço aí na sua casa. E que Deus te abençoe. O seu papel é vital, vital. E agora o terceiro, tá acabando o meu tempo, já acabou o meu tempo. O terceiro e último ponto, que é um ponto teológico que eu queria compartilhar com vocês, pais. E esse ponto é o seguinte: amigos, pessoas, elas são almas. São almas. Nós temos dentro de nós algo que Deus inseriu ali, que é alma eterna. Anota aí no papel. Não se mede, não se pode medir a eternidade. É impossível medir a eternidade. Aqui na nossa realidade, a gente mede o tempo usando segundos, minutos, né, dias, anos, décadas, séculos. A gente tem ali como medir tempo, mas é impossível medir a eternidade. Esse papel que vocês têm de investir na vida e no coração, na alma do seu filho, isso vai produzir frutos eternos. Não desanime. É impossível medir a eternidade. Deus nos criou na imagem dele e com isso nós temos em nós mesmos esse anseio de conhecer a eternidade, de buscar a eternidade. Nós temos sede da eternidade, de que tudo nesse mundo está morrendo, está acabando. Isso para nós não parece natural, porque não é natural, não era para ser assim. Isso é abnormal. A morte entrou no nosso mundo, na nossa realidade, como algo que é contra a vontade de Deus. Algo fora do plano de Deus. Algo contra a autoridade divina. É por isso que a nossa alma ela deseja passar a eternidade com o nosso Criador. Num contexto onde há real justiça, onde há real e eterna alegria, paz, segurança. O nosso coração busca isso. Não estamos lá ainda, mas o nosso coração busca isso. Vocês estão tendo um papel nesse curto tempo aqui nesse mundo que nós chamamos de vida aqui na Terra.
vocês estão investindo na alma dos seus filhos. Deus te abençoe. Não desanime. Não é possível medir, calcular o espaço de tempo da eternidade. Tem certas coisas que nós só vamos saber depois quais os benefícios e consequências na eternidade. Deus só vai revelar isso na eternidade. O tempo que você gasta hoje, aqueles 5 minutos, aqueles 15 minutos, os 20 minutos que você gasta orando com seu filho, fazendo uma leitura com seu filho, dando ouvido, tirando seus olhos do seu celular e olhando nos olhos do seu filho. Aquilo, como um tijolo sobre o outro, aquilo vai crescendo e tomando uma proporção que a gente só vai saber na eternidade. O quanto que isso abençoou a alma do seu filho. Então seja encorajado. Beleza? O que um coração ansioso como o meu, uma visão, um pai mais pessimista como eu sou, o que eu preciso ouvir é: as coisas não estão no seu controle. Você não é Deus. A realidade se impõe. Estamos no mundo caído. Prepare os seus filhos para viver num mundo caído. Segundo, há cansaço em casa. Qual o seu papel? Como é que você vai lidar com o cansaço em casa? Como é que você vai apoiar o trabalho da sua esposa e dos seus filhos em casa? Como é que você vai abraçar essa responsabilidade e dizer: a responsabilidade da educação dos meus filhos não cai somente nos ombros da minha esposa, mas cabe a mim também, o marido. Eu preciso ajudar e cumprir o meu papel de apoiador, encorajador, e não somente como crítico pessimista. E por fim, um pai pessimista como eu precisa ser lembrado de que nossos filhos não são apenas seres viventes, seres humanos que vão ter uma data de início e uma data de fim. Não, eles são almas eternas. O meu olho precisa estar não só no curto, médio e longo prazo, mas, digamos assim, no prazo eterno. Eu preciso entender que os planos de Deus são maiores que os meus e que o Deus Todo-Poderoso fará com que todas as coisas redundem para a sua própria glória. Espero que essa palavra seja encorajadora para vocês. Que Deus te abençoe. Se precisar de qualquer coisa, dá um grito lá no @família de trigo lá no Instagram, que será uma bênção caminhar com vocês nessa jornada, tá bom? Tchau, tchau.